Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade Javec, Doutrina Espírita, Projeto Entender para Vivenciar, Semente do Conhecimento, o tema Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens de 5 a 7, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Vamos à nossa prece. Ir ao encontro de Deus, pedir o seu auxílio, pedir o seu amparo, pedir para que o Cristo esteja conosco. Agradecemos, Pai, a comunhão de pensamentos que neste momento se inicia. E que se possa essa comunhão estender por todos os dias. Pois, Pai, vosso Filho Cristo, nos ensinastes o caminho, a verdade. Pai, pedimos o auxílio a todos nós, doentes da alma e do corpo, aflitos com os acontecimentos diários, esperançosos com o que há de seguir à frente. Pedimos aos amigos espirituais, benfeitores espirituais, espíritos, santos espíritos, que estejam sempre conosco, nos intuindo a prática, a vivência do Cristo vivo em nossos corações, em nossas palavras, em nossos pensamentos. A Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Cair Bachutel, sempre pedimos o amparo. E que possam receber os pedidos aflitos daqueles que pedem a misericórdia de Deus, auxiliando-os, amparando-os e renovando a fé em Deus Pai Criador. Que assim seja. Bom, meus amigos, nós iniciaremos o estudo do Evangelho. É um capítulo nesse item, pouco se estuda dentro de uma casa espírita, pela simplicidade, mas ao mesmo tempo uma complexidade. Porque estaremos falando sobre algo que está no Evangelho e, em cima dessa situação, uma visão própria. Mesmo que tenhamos aqui a visão que os Espíritos nos trazem, mas teremos cada qual a sua interpretação. E em cima dessa interpretação é que vou recorrer ao livro Opúsculo de Kardec, pela Federação Espírita Brasileira, o Espiritismo na sua expressão mais simples. Na página número 107, item 27 e item 28 e 29. Vejamos. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio o confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam
do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que é desfeito. Por que ele chama o Consolador ao novo Messias? Esse nome, significativo, sem ambiguidade, encerra toda a revelação. Assim, ele previa que os homens teriam a necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Se o Cristo não pôde desenvolver os seus ensinos de maneira completa, é que faltavam aos homens os conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo, e sem os quais não compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdo no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve entender no sentido de explicar e desenvolver, de ajuntar de verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-lhe só a chave para se aprender os sentidos das palavras. Mas quem toma a liberdade de interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem o direito? Quem possui as necessárias luzes, senão os teólogos? Quem o ousa? Primeiro, a ciência que a ninguém pede permissão para dar e conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito, nesse século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos. E as Escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta dos dedos, sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, eles, contudo, não o eram bastante para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anátema à teoria dos períodos de formação da Terra. Os homens só puderam explicar as Escrituras com auxílio do que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos de muita boa-fé se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho, querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia pré-concebida. Giraram sempre no mesmo círculo, sem abandonar o seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Por muito instruídos que fossem, eles não podiam compreender causas dependentes de leis que lhe eram desconhecidas. Mas quem julgará das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias, fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos à medida que novos fatos e novas leis se foram revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis, o Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesma
E aí segue. Aqui esses itens, no opúsculo de Kardec, da compilação da Federação Espírita Brasileira, o Espiritismo em sua expressão mais simples, eu fiz a leitura do item, na verdade aqui 26, 27, 28, 29, páginas 106, 107, 108 e 109, ok? Aqui é Kardec dizendo sobre a sua interpretação, não a dos teólogos, não da falta daquela chave que viria com esse Consolador, que viria com o Espiritismo. O primeiro Consolador, as leis de Moisés, os 10 mandamentos, não as leis mosaicas, o Torá, mas os 10 mandamentos. O segundo Consolador, o Cristo, o Novo Testamento, e o terceiro Consolador, o Espiritismo, que vem trazer essa chave. E qual é essa chave? Essa vida espiritual. Por isso que nessa passagem agora, eu fiz essa leitura, porque é necessário que conheçamos, possamos essa família espiritual, essa comunidade espiritual, esse laço espiritual, essa vida espiritual. Porque quem é minha mãe e quem são meus irmãos é um questionamento aonde o Cristo estende. E a gente precisaria ter essa em primeira aqui, interpretação do senhor Allan Kardec sobre estudar o Evangelho. Bom, agora estudamos, para falar sobre esses itens, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 18 e 19. Nós fizemos uma leitura sobre essa questão, que é: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. É sempre importante para a gente estudar doutrina fazer esses links. Eu vou bater nessa tecla a minha vida inteira com vocês. De fazerem esse link. É de vocês pesquisarem, quando forem estudar algo, dentro da codificação, aonde mais se fala aquilo. Para que você possa ter as visões ali que complementam, elas se complementam em determinadas. É como se eu tivesse várias portas para uma só. Eu tenho que abrir todas essas portas. Então são mosaicos, são fragmentos que você vai achando, criar o seu conceito, a sua interpretação. Não em um único momento. E às vezes o que nos confunde como estudantes da doutrina espírita é que um dia está ali num centro espírita ou aqui no GEVEC um estudo sobre X, mas não se fala que no capítulo tal se complementa. Ou nas perguntas 773 e 775 do Livro dos Espíritos se complementa o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A fonte é importante. Não adianta eu vir aqui e falar sem dar fontes para vocês. Isso é um estudo incompleto. E essa não é a nossa finalidade, principalmente do GEVEC. Então, olha só. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Por que eu vou ter que fazer essa leitura? Para que vocês entendam, porque lá muita coisa parecida, mas agora é fortalecido. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos
ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Vocês querem anotar aí? Porque essa é a família espiritual que vamos estudar hoje. Então, quais são os critérios dessa família espiritual? Unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações, pensamentos, atitudes, ações que fizemos. Estamos nessa mesma categoria, nesse mesmo espaço, tá? Essa é a família espiritual. Então ela tende a aumentar. São bilhões nessa mesma linha, né? Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente. Pois que uma vez retornada à erraticidade, eles se reencontram como amigos da volta de uma viagem. Pulo aqui um trecho. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo, que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo e nem obscurecido pelas paixões. Amar honrar o vosso pai e vossa mãe. Quem é minha mãe? Quem são meus pais? Já, assim, inicialmente eu falo. Só nos questionamos no nosso dia a dia, vamos em combate com aqueles que nos amam, que nos deram a vida e que nos devem ensinar o progresso moral e intelectual, simplesmente por causa do nosso egoísmo e de nossas paixões. Faça uma reflexão da vida. Todas aquelas vezes que o nosso pai e a nossa mãe pediu para que a gente não fizesse X. E nós fomos lá e fizemos. Fizemos por quê? Egoísmo e por paixões. Porque eu tenho que sentir prazer, porque eu tenho que me sentir livre, porque eu tenho... Sempre eu. Isso é egoísmo. É sempre esse egoísmo, ele está atrelado a essa relação. E eu quero chamar essa atenção para que a gente possa ter essa reflexão, né, de quem são meus irmãos? Porque são os que estão sintonizados comigo. Tem famílias que são unidas. Em famílias unidas. Unidas pelo respeito, pelo pai e pela mãe, por aqueles que nos criam. Muitos são criados por avós. Mas o respeito a eles. E cria ali naquele sentido, né? E você quebra o egoísmo, o eu, o sempre eu. Eu tenho que ser livre. Eu tenho que viver a minha vida. Sem ao menos saber os percalços da vida. Então aqui, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Quando eu retorno, eu deixo aquela família espiritual momentaneamente. Estão ali torcendo por mim. Vai lá, você disse que é capaz, estamos com você, força, segue o seu caminho, evolução sempre. Olha, conhece-te a ti mesmo, então analise, reflita as suas imperfeições, combata todos os dias suas imperfeições, isso é depurar. Vai se depurando. Você não vai conseguir de uma vez só, não adianta querer mudar de uma vez, né? Você não consegue, né? Então é importante que a gente tenha essa concepção.
Então vamos aqui, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. Item 5. E vieram à casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram, os seus saíram para o prender, porque o diziam, ele está furioso. E chegaram a sua mãe e seus irmãos, e ficando à parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Então olha como que o Cristo nos dá um sentido, né? Ele está aqui em reunião, se estudarmos Marcos capítulo 3 do início, então a gente vai entender de uma situação onde o Cristo está se colocando e em cima dessas situações há essa pergunta. Então o que eu passei para o grupo de WhatsApp nosso? Olha, primeiro então vamos ver a relação mãe. A mãe, a mulher naquela época, ela não tinha os direitos nenhum do que os homens tinham. Então sua mãe, o seguir, tinha sim uma certa dificuldade. Primeiro pelo próprio compromisso dela dos outros filhos. Então há essa relação. A outra situação é os seus irmãos. Nós temos que pensar o seguinte, olha quando Cristo volta a Nazaré e não faz os milagres que todos já estavam acostumados a ouvir dizer. Por que não? Porque foi colocado, esse não é o filho de José, filho de Maria? Não é o carpinteiro? As pessoas viam no Cristo uma pessoa comum, normal, que cresceu ali naquela comunidade, ali em Nazaré. Não o viam como Messias. Então, não comungavam de seu entendimento. Nós estamos com o ensino judaico, judaísmo. Está ali a Torá. Cristo era judeu. Então você tem essa comunidade. Vem o Cristo, como os doutores da lei, esses já queriam prendê-lo e matá-lo. Imagine aqueles, independente, o meu irmão, ele é cristão, mas que não comunga em relação ao espiritismo que eu estudo e trago para vocês. Olha, se vocês me perguntarem, Herman, quem são os seus irmãos e suas irmãs? No sentido espiritual, vocês. Só para vocês entenderem o Cristo, coloquei aqui a maioria dos meus irmãos. Apenas eu sou espírito. Então, olha só, eu tenho meus irmãos consanguíneos, e se vocês me fizerem a pergunta agora, Herman, quem são os seus irmãos? Numa visão de simpatia, numa visão de união, de estarmos comungando a mesma, o mesmo caminho de progresso, evolução moral, são vocês. São meus irmãos consanguíneos. Somos todos irmãos, num sentido seguinte. Pai nosso que estais nos céus. Cristo, nesse momento, coloca todos filhos. Todos somos irmãos, tá ok? Todos. No sentido Pai, Deus, Criador. Agora, aqui eu tenho que mostrar para vocês a nossa afinidade. Eu tenho meus irmãos consanguíneos, e os respeito e os amo.
mas por afinidade, vocês são meus irmãos também. Então Cristo vem apresentar por isso que lá no capítulo 4 falou assim, olha, as reencarnações destroem esses laços de família aqui dos meus irmãos? Não, só aumenta. Olha agora, né? Só para que a gente tenha aí essa concepção. Então vem a explicação. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Venho aqui em cima o que vocês podem estar consultando para saber que o Cristo nos diz. No Evangelho, o que ele fala da família, sobre esse amor, né, que ele sempre teve, e o respeito. Por quê? Exatamente por ele trazer, honrar o vosso pai e vossa mãe. Então, isso contradiz quem são meus irmãos, quem é minha mãe. Mas olha só, em Mateus capítulo 13, versículos 55 a 57, Lucas capítulo 2, versículo 52, Lucas capítulo 9, versículo 58, Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15, Mateus capítulo 6, versículo 9, João capítulo 19, versículo 26, Atos 1, 14, Mateus 15, de 3 a 6, Marcos 7, de 10 a 13, Mateus 19, de 3 a 8, Lucas 10, de 38 a 42, João 4, versículo 53, João capítulo 1, versículo de 11 a 13. Vocês vão buscar nessas passagens o amor do Cristo, o respeito do Cristo pela sua família. Por isso que nós não entenderíamos em que sentido que o Cristo fala isso. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. E minhas irmãs. Olha como que agora você começa a ter esse sentido. Quando o Cristo ele fala dessa forma. E é como Kardec disse ali no Espiritismo, sua expressão mais simples. É a nossa interpretação, é o nosso entendimento. E o Espiritismo traz essa chave porque mostra as afinidades. Os incrédulos não deixaram de aproveitar disso para dizer que ele se contradizia de si mesmo. Não é? Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Sintetizo todo o Evangelho e os 10 mandamentos. Como que eu sintetizo? Simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. O meu próximo, também inimigos, que ele vai nos ensinar. Amigos e inimigos, simpáticos e antipáticos. Amor. Essa é a regra geral. Se eu te amo, eu não desrespeito você. Ponto. Eu não te mato, eu não te roubo, eu não te furto. Compreende o amor? E se eu amo a Deus, eu sei o porquê não faço com nada contra você. Então, sintetiza em relação a isso. Então, olha só, por pedra angular a lei do amor e da caridade. Ela não podia, pois, destruir um lado o que o construía do outro. E de onde o imperioso tirar essa consequência rigorosa? Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio e que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhes pertencem, aqui essa fala é do próprio Cristo. E aí você deve estudar toda a concepção do Evangelho, da Bíblia. Desde o primeiro momento,
os copistas que copiavam, que passaram do aramaico para o grego, do grego para o aramaico, e você vem trazendo toda essa relação para aqui se colocando. Será que realmente o Cristo disse isso? E se disse, ele fala no sentido espiritual. Não por desrespeito de forma alguma. Tá? Importante isso aí. Aquele princípio que as palavras lhe atribuíram foram mal reproduzidas e mal compreendidas. Reproduzidas. Gente, eu estou trazendo o conhecimento, o papiro está estragando e eu tenho que copiar e trazer. Gente, eu sou judeu, sou grego, então eu posso trazer algo da minha cultura para aquele momento, do meu entendimento para aquele momento, tá? Item 7. Admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus e de qualquer sorte renegar a mãe, pelo que respeita os seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Então aqui vem a outra informação. Eu tenho que dar um exemplo, gente. Eu não tenho conflitos com a minha família, não. Tá? É só, na verdade, fazendo uma analogia seguinte. Meus irmãos são católicos, evangélicos, eu sou espírita. Eu sou o único espírita da família. Ok? Então, olha só. Se eu for para um lugar ensinar, dar uma palestra, meus irmãos vão assistir a palestra? Não, concorda? Eu estou caminhando com os meus seguidores do WhatsApp, do meu grupo de WhatsApp, do nosso grupo, uma grande família. Meus irmãos estão no grupo? Não. Aí você fica assim, poxa, mas que interessante. Agora, então eu estou começando a compreender quando eles não seguem o que o Hermann está trazendo. Os irmãos do Cristo não seguem o ensino do Cristo. São judeus. Eles conhecem o judaísmo, a Torá, e seguem a Torá. Quero só trazer essa analogia para vocês. Não é? Meus irmãos são cristãos, evangélicos, católicos, eu sou espírita. Em uma palestra que eu der, esse ensino que eu estou dando, eles não estão assistindo. Ok? Então, olha só. Admira-se, com razão, de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus e, de qualquer sorte, renegar a mãe, pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus e seus ensinamentos. Não o haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Começa agora a clarear. Nós temos os nossos irmãos, nosso pai e nossa mãe. Não temos? Aqueles que têm vivos, agradeço, essa maravilhosa oportunidade. Mas se meu pai e minha mãe estivessem vivos e meus irmãos aqui, os que estão encarnados, eles não comungariam com os meus ensinos, os meus aprendizados e aquilo que eu levo para vocês. São meus pais, meus irmãos consanguíneos. Mas a família espiritual, nós estamos afinados. E eu falaria dessa forma em uma assembleia, em uma palestra. Eis aqui minhas mães,
meus pais e meus irmãos. Tá? Só para... Parece mesmo que eles participavam até de certo ponto das prevenções de seus inimigos. Conhecimento da Torá, né? De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. Em São João diz positivamente que não o acreditavam nele. Então, olha só, quem é ele? Messias? Ele é o carpinteiro, ele é filho de José, filho de Maria, morava aqui do nosso lado. É uma situação, muitas vezes, que a gente encontra, por isso que eles vão falar da ingratidão na família. É porque não acreditam que nós temos aprendizados de vida, que levamos muita pancada na vida, que aprendemos o certo, que aprendemos nas ações erradas, que nos decepcionamos. Toda essa carga, essa bagagem que a gente traz. E eles nos colocam em dúvida sempre, pelo egoísmo. Será que não fomos egoístas na nossa vida em família também, como filhos? Hoje somos pais, mas como filhos não fizemos da mesma forma. Mas aprendemos. Aqueles que têm o pai e a mãe agradecem a Deus todos os dias. Nós que já perdemos fisicamente nossos pais, lamentamos todos os dias por não ter pedido perdão pelos erros que cometemos naquela caminhada. E hoje nossos filhos podem aprender com isso. Nós temos que ser exemplos. E por isso que eu sempre peço perdão para o meu pai e para minha mãe dos meus erros. Peço para eles esse perdão. Porque, Pai, perdoai as nossas faltas e dívidas, assim como pedimos perdão àqueles que ofendemos. E ofendemos várias vezes nossa mãe, nosso pai, com as nossas atitudes egoístas e com paixões. Quantas vezes, não? Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. Aqui ele traz essa relação de Maria, e a gente então sabe, vamos aqui pegar um pouco daquela época para falar de Maria. Tanto os direitos como os deveres religiosos das mulheres estavam limitados. As mulheres só podiam entrar no templo até o átrio dos gentios e das mulheres. Haviam rabinos que sustentavam que não se devia ensinar a Torá, o livro religioso dos judeus, às mulheres. As escolas onde, além de ensinar-se a ler e escrever, ensinava-se a lei, eram exclusivamente para os varões, para os homens. Somente algumas filhas de famílias de elevado grau social podiam estudar. Nas sinagogas havia uma separação entre homens e mulheres. No culto, a mulher somente escutava. O ensino era proibido a ela. Em casa, a mulher não podia dar graças pela comida. Em geral, a mulher, na cultura judia, esteve segregada a um segundo plano. Então, aqui, em cima daquela cultura judaica daquela época, a mãe do Cristo não podia acompanhar em todas as situações. E ainda continuava a mãe, né, dos irmãos do Cristo. Ora, quanto à sua mãe, ninguém contestaria a sua ternura para com o filho. Mãe Santíssima, o amor de Maria por Cristo
né? A gente não contesta. Mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou como se estivesse sendo o advogado de Maria aqui nesse sentido do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a cultura, assim, né, a obrigava a se colocar em determinada situação. Tá? Então, a solicitude maternal era o seu sentimento dominante no tocante a Jesus. Supor que houvesse renegado a sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Isso está, né, quando o próprio Cristo é questionado por que ensina por parábolas. E ele vai dizer, olha, vocês, né, seus discípulos, os meus discípulos aqui, né, já sabem o que eu estou falando, mas eles não. Então eu falo por parábola para ficar mais fácil de se entender. Então Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Hermann, meus irmãos e meus pais. Meus pais já desencarnaram, alguns irmãos desencarnados, mas os encarnados aqui. Mas vamos estabelecer que a minha família toda estivesse. Da minha família, pai e mãe e 11 filhos, somente eu, espírito. Estudando, aprendendo, dando palestras, mas em nenhum momento a minha família consanguínea participa dos meus estudos e vão às palestras que eu faço. Olha só, é como se começa a fazer o link Hermann, a família dele, Cristo e a família dele. Esses aqui não seguem o seu entendimento. A Torá, o Velho Testamento, a Torá, deve ser seguida cegamente. Olha o que eu trouxe para vocês no Espiritismo em sua expressão mais simples, Kardec dizendo: nós não somos teólogos, mas nós temos a nossa interpretação. E isso é livre, até porque temos uma chave, a reencarnação, as vidas sucessivas. Por isso que nós entendemos de forma diferente. E é o que eu trago para vocês. Mas olha aqui. Então, nesse momento que eu trago para vocês e toda a minha família consanguínea, se você chegar para mim agora e fazer a pergunta: Hermann, quem é seu pai, sua mãe e seus irmãos? Pelo meu ensino, pela nossa simpatia de procura dentro da doutrina espírita, eu poderia dizer: vocês são meu pai, minha mãe e meus irmãos. Mas não porque eu deixei de amá-los, eu só estou dizendo na relação do que eu trago, do que eu ensino, do que eu procuro ensinar. Eu, na verdade, conheço pouquíssimo da doutrina espírita. Tá? Se Chico era, conforme ele disse, uma amebazinha, eu estou muito inferior a uma ameba, tá? Em relação ao conhecimento da doutrina. Mas olha, procuro agora entender o meu exemplo, Hermann, minha família, e Cristo e a família. Então ele vem trazer a família espiritual, porque no próximo estudo é parentesco corporal e espiritual, que nós temos que voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18 e 19. Para a gente agora entender, agora eu estou entendendo por que o Hermann está dizendo
não é mais consanguíneo, é espiritual. E lá a gente vai ouvir, e eu vou trazer essa explicação agora, porque de cada 1000 espíritas, 1000 ouvirão, de cada milhares de palestras, algumas centenas, sempre está essa expressão. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Essa é a importância. Quando eu vou para o lado espiritual, vejamos lá no capítulo 4. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Lá, família espiritual, e vocês aqui encarnados, com essa mesma afeição, com essa mesma simpatia e com essa semelhança de inclinações. Está vendo essa família? Como é por isso que a gente coloca no nosso grupo de WhatsApp a família Gevec? Também nesse sentido, porque somos irmãos nesse sentido espiritual e no sentido que o próprio Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai único. Então aqui, pessoal, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? O estudo do item 5 a 7. Ela não é um estudo em quantidade grande de leitura, mas a gente precisaria estudar dessa forma. Eu até estaria já pronto para estudar os itens seguintes, mas é preciso que a gente reflita muito em relação a isso. Esse parentesco corporal, a consanguinidade e o parentesco espiritual. Por isso que justifica muitas vezes que eu posso ter 11 irmãos, mas eu me dava bem com fulano, beltrano e cicrano. Por quê? Por semelhança de pensamentos, afinidade. Por isso que eu me dava bem. Por isso que muitas vezes a gente acha amigos mais fora do que dentro da família. E a gente vai aprender no parentesco corporal e espiritual que naquela família, naquele seio familiar, é colocado também credores. É colocado aquelas pessoas que Irmã Rosália disse no capítulo anterior, que um espírito protetor também nos trouxe uma explicação daquele que você humilhou, daquele que você fechou a janela do seu carro humilhando, daquele que bateu o seu interfone, a sua campainha e você humilhou, xingou. Esses fazer parte da nossa família em vidas futuras. Resgate. E aí a gente vai entendendo que a gente só aumenta a nossa família, mas que é através desse progresso moral que nós procuramos, é que sim, aumentaremos essa família espiritual pela inclinação de paz, de equilíbrio, de benevolência, de perdão, de humildade, de indulgência, de brandura. Aí nós teremos essa grande família. Aquele exemplo que eu sempre dou para vocês, partindo da primeira estação, quando criados simples e ignorantes, temos o destino certo. Espírito puro, pergunta 112, classe única. Mundo divino e celestial, classe planetária.
aonde sentiremos Deus, ouviremos Deus e seremos os seus ministros. Mas até essa viagem, esse trem, tem muitos vagões. Muitos descem e se perdem, não aproveitando para ir para a próxima estação. Então, estamos ali juntos e tentando pegar esse trem novamente, de progresso. E vamos criando vínculos, afinidades, sintonias. Isso é importante, mas nós temos um destino, Deus. Não é? E seremos seus ministros e seremos, sim, aqueles hoje, quando nós estudamos o livro Missionários da Luz, é que eu sempre vou dizer para vocês, escrevam, todos nós seremos missionários da luz. Somos agora e seremos lá. Trabalho incessante, porque há muitas moradas na casa do nosso Pai e o Pai não cessa de criar. Seremos sim missionários, podem acreditar. Agradeço essa oportunidade de estudo e espero ter ajudado nessa compreensão. Nas passagens do Evangelho, no Espiritismo em sua expressão mais simples, nas questões aí a serem estudadas, 773, 774 e 775, laços de família, e compreender sobre as dificuldades de Maria, sobre a afinidade dos irmãos do Cristo com Ele. Você sabe dessa dificuldade que ainda a gente tem hoje. Nem todos da nossa família comungam das nossas ideias, dos nossos conceitos, interpretações, mas seguiremos sempre em frente. Deus é o nosso destino. Cristo sempre vivo em nossos sentimentos e em nossos pensamentos. Agradeço, Pai, a oportunidade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. Hoje, os itens, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Pai, somos todos vossos filhos. Somos todos irmãos. Hoje, caminhamos em diversas estradas, mas o destino é único. Deus é único. Que todos sejamos irmãos, ligados espiritualmente. Pai, pedimos o amparo, o aprendizado, a paciência, a humildade, todos os dias, para que possamos caminhar seguros, firmes, seguindo a palavra de vosso Filho. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somos espíritas, Pai. Vivemos um ensino todos os dias. Procuramos vivenciá-los, não apenas estudá-los. E agradecemos essa oportunidade da ceia, que ora tivemos para o alimento da nossa alma, com os nossos irmãos encarnados e com nossos irmãos
nessa grande família espiritual que ora se apresenta em nossa casa. Agradecemos a todos eles por terem sido caros nesta e em caminhadas para graças. E agradecemos e pedimos perdão todos os dias nossas ofensas e dívidas àqueles que caminham ainda hoje conosco. A Eurípides Barçanufo, Cair Pachuta e Dr. Bezerra de Menezes, pedimos que seus trabalhadores possam visitar todas as casas, dando luz e renovando a fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado Pai seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Pai, de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas faltas e dívidas, assim como perdoamos todos aqueles nossos devedores. Pai, não nos deixeis cair em novas tentações e livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a vós, Pai, por toda a oportunidade e a nossa Maria Santíssima, nossa Mãe Maria, pedimos a sua luz sempre. E que essa paz que tanto procuramos esteja sempre em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações. Só assim poderemos expressar os ensinos do Cristo, vivenciar esses ensinos. Então, pedimos ao Pai a bênção hoje e sempre. Um grande abraço a todos vocês da família Javec. Que Deus nos ilumine hoje e sempre.